Fala, galerinha do sétimo ano, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, passando por essa pandemia da melhor forma possível. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a correção dos exercícios dos capítulos 6, 7, 8, 9 e 10. Os capítulos da unidade 2 do livro de filosofia e que fazem parte aí da matéria das próximas avaliações, tanto da P1 do segundo trimestre quanto da P2 do segundo trimestre, ok? Bom, nós vamos começar na página 26, com a correção dos exercícios referentes ao capítulo 6 de vocês. A primeira questão é: para responder essa questão, a turma será dividida em duplas. Um dos componentes de cada dupla terá os olhos vendados e o outro deverá guiá-lo pela escola. Em seguida, será a vez do componente que havia sido guiado conduzir o colega. Todos terão que escrever um pequeno relato sobre as seguintes experiências. Bom, essa é uma experiência que eu faço geralmente em sala de aula, tá? É uma proposta que ocorre na reflexão, ok? E eu coloco os meus alunos, vocês no caso, né, com os olhos vendados para descer as escadas da escola até a parte lá onde tem o bebedouro. E depois a outra pessoa que vendou os olhos iria subir com os olhos vendados até a sala de aula. Sendo assim, vocês iriam descrever como é ser guiado e como é guiar as pessoas. O que vocês sentem isso? Então, espero que vocês tenham feito isso em casa, né? Para que vocês possam ter essa experiência. Como é guiar alguém, tá? E como é ser guiado, não ter a visão por alguns momentos. Essa é uma questão muito pessoal, ok? A número 2, leia o texto a seguir e responda ao que se pede. Tem um texto do Pedro Bandeira chamado Identidade, tá? E a letra A traz: como você define a identidade do narrador? Tá? Então nós podemos colocar aí, ó, às vezes eu sou, né, um moleque malcriado, para mim tem vezes que eu sou rei, herói, voador, cowboy, lutador, ou seja, você vai pegar essas características que o Pedro Bandeira coloca nesse texto do ser, ok? Então, a identidade do narrador é essa identidade diversa. Ele é vários em uma só, ok? E letra B. E você? Quem é? Apresente os traços de sua identidade, destacando como os outros definem e como você define a si mesmo. Ou seja, você vai fazer uma questão pessoal, colocando os traços da sua própria identidade. Como você se vê? Como você se enxerga e se identifica dentro de todas essas questões, de toda a sociedade, de tudo que você aprendeu, ok? Bom, número 3, página 27. Observe a imagem a seguir e descreva o que ela representa. Tem uma imagem de um dançarino de cadeira de rodas e uma dançarina que não está na cadeira de rodas e que ajuda a guiá-lo. O que isso representa para você, né? Eu acabei de descrever essa imagem. O que isso representa na sua concepção? Também é uma questão muito pessoal, ok? Número 4. Pesquise outra imagem que expresse a ideia de que ser diferente é normal e nas linhas a seguir, descreva-a. Sendo assim, você vai procurar uma outra imagem que possa ter aí, de certa forma, algo que seja comum a essa imagem que você está observando no livro de você, e você vai poder diferenciar e escrever um pouquinho o que você está vendo e por que você colocou essa imagem à tona. A número 5. O que pode mudar na vida de alguém quando suas particularidades são encaradas como uma virtude? Essa também é uma resposta que pode ser considerada pessoal. Mas eu ajudo vocês falando que quando as nossas particularidades
né, elas são encaradas como algo bom, como algo positivo, nós podemos estar aí ajudando a modificar a visão que nós temos de diversas questões. Quando, por exemplo, utilizando essa imagem como exemplo do livro, uma pessoa que está na cadeira de rodas, né, ela tem a sua particularidade de estar em cadeira de rodas colocada como algo que pode ser positivo, ela também vai crer nisso. Ela também vai ver que ela pode crescer e acrescentar alguma coisa na cadeira de rodas, ok? Bom, número 6. Em grupo, observe ou pesquise sobre algum tipo de discriminação e, em sua escola, elabore uma campanha para superar esse problema. Não podemos fazer em grupo, porque não estamos tendo aulas presenciais, mas vocês podem pensar temas, coisas que vocês já viram na escola, na sala de aula, que seja algo que traga uma discriminação, um preconceito, e como a gente pode modificar tudo isso. Ok? Vamos para o capítulo 7, que fala sobre cultura. E aí nós temos a correção a partir da página 32. De que maneira, número 1, de que maneira a cultura interfere na formação das pessoas? Bom, a cultura ela é uma característica muito importante para as sociedades. São práticas comuns de uma sociedade, construídas pelo indivíduo que vive em sociedade, né? E ela consegue interferir na formação das pessoas porque ela influencia o aprendizado que nós temos. Nós somos influenciados pela sociedade e a sociedade ela é construída culturalmente, ok? Número 2. É correto afirmar que no Brasil existem culturas que, apesar de diferentes, contribuem para a formação do povo brasileiro? Justifique. Dentro disso, é óbvio que nós podemos considerar e afirmar que existem culturas diversas. O nosso país foi um país construído de diversas culturas. Há uma miscigenação, uma diversidade cultural muito grande no Brasil. Nós temos a influência dos nativos que aqui viviam, né, os índios. Nós temos influência dos escravizados que vieram da África. E nós temos influência dos europeus, principalmente. Logo depois, com o passar do tempo, né, principalmente no século XX, no século XIX, nós tivemos aí a influência também de japoneses, de chineses e de pessoas de outros países também da Europa, para além de Portugal, que nos colonizou. Então, toda essa cultura, ela contribui na formação do que hoje nós somos, porque ela traz características que vão formando o que hoje é o povo brasileiro. Ok? Número 3. Eleja uma prática cultural comum à sua cidade ou com a qual você esteja relacionado e descreva. Vocês podem escolher qualquer prática cultural que exista em Iguaba Grande, ou em Araruama, ou em São Pedro, né? Cidades que vocês moram, para vocês estarem falando. Por exemplo, a prática de ir à igreja aos domingos é uma prática cultural. Tá? A prática de andar com roupas leves por conta do calor que existe na nossa cidade, ou a prática de comer feijoada, enfim, vocês vão escolher uma prática e vão falar sobre isso, ok? Número 4. Comente a seguinte ideia defendida por Roberto D'Amato. Cultura é um mapa, um receituário, um código através do qual as pessoas de um dado grupo pensam, classificam, estudam e modificam o mundo e a si mesmos. Então vocês vão defender essa ideia. O que é a cultura? A cultura é isso que ele está falando? Como que vocês podem defender isso? E aí eu ajudo vocês a falar que a cultura é tudo isso que engloba a nossa vida cotidiana em relação a tudo que modifica a nossa vida. Né? Com o passar do tempo, a cultura ela vai ajudando na formação do ser humano e isso pode ajudar a modificar também a vida de cada indivíduo. Número 5.
A análise da cultura de outros povos é feita com base em valores culturais específicos, e isso pode gerar atitudes e interpretações etnocêntricas. Pesquise o significado de etnocêntrico e cite um exemplo desse tipo de comportamento. Etnocentrismo, que é a palavra que traz à tona a questão de ser etnocêntrico, nada mais, nada menos é do que você sentir e acreditar que a sua cultura ela é superior à cultura das demais pessoas. Então, quando colocamos a nossa cultura, a nossa raça, né, em relação na questão cultural, como superior às demais, nós estamos sendo etnocêntricos. E um exemplo que eu posso dar a título de informação a vocês é o comportamento que os portugueses tiveram quando chegaram aqui no nosso país. Os colonizadores chegaram e acreditaram que a cultura dos portugueses, a cultura europeia, era superior à cultura dos nativos. Por essa razão, nós podemos falar que eles eram etnocêntricos. Eles achavam que a sua cultura, que a cultura portuguesa, era superior à cultura dos que aqui viviam. Nós sabemos que não existe uma cultura melhor e pior do que a outra. Existem culturas diferentes. Então não podemos hierarquizar as culturas, ok? Número 6. Pesquise na internet a Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural. Leia e indique os pontos que você considerou mais relevantes. Uma questão bem pessoal. Vocês vão pesquisar na internet a Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural e vão falar o que vocês acreditam que é a parte, que são as partes mais importantes, ok? Vamos para o capítulo 8. No capítulo 8, nós temos exercícios que começam na página 36. Nós temos um texto de Lévi-Strauss, Claude Lévi-Strauss, um antropólogo francês muito importante que fala sobre cultura. Dentro disso, número 1. Investigue sobre a concepção de cultura de Lévi-Strauss e escreva um pequeno texto sobre ela. Bom, Lévi-Strauss ele foi um importante teórico que trazia a questão, né, dos povos, refletia sobre os primeiros povos primitivos que houveram nas sociedades. E dentro disso, ele vai compreendendo como a humanidade foi crescendo e como ela foi se transformando ao redor da sua existência, independente aí do espaço, do tempo e tudo mais. Então, ele vê como a cultura humana ele assume, né, formas diferentes e a tendência que a cultura tem de ser plural. Dentro disso, você vai falar um pouquinho sobre a sua visão de Lévi-Strauss, ok? Número 2, pesquisem sobre ele é muito legal. Número 2, pesquise sobre a situação indígena do seu estado ou no Brasil e responda ao que se pede. Letra A, quantas nações, tribos ainda existem? Cite algumas delas, ou seja, vocês vão pesquisar a quantidade de nações, de tribos que existem e vão citar algumas delas, tá? As que ainda existem. Letra B, analise a diversidade cultural, comparando a cultura indígena de sua região com a de outros estados. Relate semelhanças e diferenças. Às vezes nós não conseguimos perceber, mas aqui no estado do Rio de Janeiro também temos cultura indígena, né? Nós comemos, por exemplo, aipim, nós comemos batata doce, a cultura que nós temos de tomar banho todos os dias, tudo isso engloba uma parte da cultura indígena. Então, como isso se assemelha e como isso se diferencia das demais, ok? Na página 38, nós vamos aí para as atividades. O Manifesto Antropófago foi produzido no contexto da Semana da Arte Moderna de 1922. Leia a seguir um trecho dele e explique sua importância para a cultura brasileira. Tem um trechinho de um texto de Oswaldo de Andrade,
tá? Oswald de Andrade, que fala sobre o Manifesto Antropófago. Então, você tem que explicar a importância desse texto para a cultura brasileira. Só a antropofagia nos une, socialmente, economicamente e filosoficamente. Única lei do mundo, expressão mascarada de todos os individualismos, de todos os coletivismos, de todas as religiões, de todos os tratados de paz. Tupi or not tupi, that is the question. Contra todas as catequeses e contra a mão dos gracos, só me interessa o que não é meu. Lei do homem, lei do antropófago. Então, quando a gente fala de antropofagia, né, nós estamos falando aí da questão do ser, do indivíduo e as suas características próprias culturais. Tá? O antropófago, a lei do antropófago, a lei da minha cultura, da minha cultura enquanto indivíduo. Então, essa cultura enquanto indivíduo nos une. Como que isso pode colocar dentro da importância de se caracterizar uma identidade cultural do brasileiro? Fale sobre isso. Número 2. Como você analisa o choque cultural entre as línguas faladas pelos portugueses e pelos primeiros povos do Brasil? Quais são as consequências disso no atual cenário brasileiro? Como é que você pode analisar a cultura dos portugueses quando chegaram e dos indígenas que aqui viviam com as suas próprias línguas? Como que a gente pode falar sobre essas consequências no cenário atual do nosso país? Nós mantivemos qual das línguas? A língua dos nossos colonizadores ou a língua dos nativos? Qual é a língua materna do nosso país? Fale sobre isso. Número 3. Cite exemplos de culturas estrangeiras que influenciam a cultura brasileira atualmente. Avalie a influência dessas relações no seu dia a dia. Quais são as culturas estrangeiras, como, por exemplo, comer fast food, ou então, vamos pensar aqui, ouvir K-pop, né, que é uma cultura aí sul-coreana, tá? Como isso influencia na cultura do nosso país? Avalie essa influência aí em relação no nosso dia a dia, com a relação do nosso dia a dia. Número 4. Investigue e relate exemplos na sua cidade de várias expressões culturais para comprovar a existência de uma cultura plural. Podemos falar de novo sobre o que falamos no capítulo passado: comida, religião, podemos falar de estilos musicais, tá? Tudo isso engloba da questão também da forma como nós nos vestimos, tudo isso engloba a questão cultural a qual nós estamos inseridos, ok? Número 5, para a gente estar aí finalizando, né? Tem a página 39 e 40 para a gente finalizar esse capítulo. O que esse texto expressa sobre a cultura brasileira? Nós temos um texto de uma canção chamada Para Todos, de Chico Buarque. E ele fala sobre a diversidade cultural que existe no nosso país. O pai era paulista, o avô pernambucano, o avô mineiro, ou seja, a diversidade das pessoas que englobam a sua família e que fazem a cultura do nosso país muito miscigenada. Nós somos um povo miscigenado. Então, fale sobre essa questão, ok? Na página 40, número 6, identifique características de cada cultura citada que permitem compreender a diversidade como marca do Brasil. Então, as culturas que foram citadas aqui, por exemplo, paulista, identifique uma questão da cultura paulista. Mineiro, uma cultura do mineiro, por exemplo, o pão de queijo, né, do paulista, podemos colocar aí de tomar muito café, por exemplo, é uma cultura muito paulista, tá? Do pernambucano, de dançar frevo, enfim, vocês vão identificar e vão falar sobre isso. Número 7. Ao longo da canção, há menção a vários artistas da música brasileira. Pesquise e cite os movimentos dos quais esses artistas participaram. Ele cita aqui Edu, Bituca, Nara, Erasmo, Roberto, Cartola, enfim, ele cita diversos artistas do nosso país. Vocês irão escolher 2
e irão pesquisar sobre esses, né? Pesquise e cite os movimentos dos quais esses artistas participaram. Pesquise sobre dois, fale sobre os movimentos e já está ótimo, ok? E número 8, como você percebe o sentido da construção plural da cultura? Como você vê essa construção cultural que nós temos dentro de uma pluralidade? Você acha importante que a cultura seja plural ou você acha que as pessoas devem seguir apenas uma cultura? Fale sobre isso, ok? Número 9, capítulo 9, né? Perdão, número 9 não, capítulo 9, página 44, nós temos aí um exercício que traz antes quem foi o inventor do preconceito. Um pequeno texto aí de Janaína Ortins. Você concorda que rir de uma piada preconceituosa é compactuar com o preconceito? A passividade alimenta as situações preconceituosas? Argumente. Bom, essa questão traz uma questão pessoal para você argumentar se você concorda ou não. Que se você rir de uma piada preconceituosa, isso vai estar ajudando a manter o preconceito. Eu diria que sim. Eu concordo com essa tese, tá? Particularmente, acredito que quando nós estamos rindo de uma piada preconceituosa, nós estamos agindo também com preconceito, porque estamos aceitando algo que está incorreto, ok? Número 2. Considerando os versos, na próxima pode ser comigo, um rótulo de mim pode criar, comente o que isso representa. Então, nós temos que nos colocar no lugar do outro. Quando o outro sofre um preconceito, às vezes nós não nos colocamos, nós temos que ter empatia. Empatia é se colocar no lugar do outro. Quando nos colocamos, podemos então ver que aquilo poderia estar acontecendo comigo. Como eu gostaria de agir? Como eu gostaria que as outras pessoas agissem? Fale sobre isso. Número 3. Quais tipos de preconceitos são mencionados no poema anterior? Então, nós podemos falar aí sobre a questão do negro, sobre a questão da mulher, sobre a questão do nordestino, dos árabes. Então, tem xenofobia, racismo, machismo, misoginia. Então, nós temos diversos tipos de preconceitos. Fale sobre eles, mencione eles. Na página 45, pesquise sobre outros tipos de preconceito e escreva sobre eles. Em seguida, colabore com o filósofo Voltaire para diversificar ainda mais a análise do Tratado contra a Intolerância, estendendo-o para cada tipo de preconceito. Bom, o Tratado contra a Intolerância, tá? Que é o Testemunho contra a Intolerância, na página 43, que fala sobre essa questão de Voltaire, ok? Bom, você vai pesquisar outros tipos de preconceitos e vai trazer à tona essa ideia de Voltaire que ele tem, né, de colocar toda essa questão de não aceitação que as pessoas têm do outro, do que os outros fazem, de onde o outro vem, de como o outro é. Tá? Voltaire ele é muito contra isso. Então ele faz um tratado contra a intolerância. Tá? Ele é a favor de que as pessoas possam se dar bem durante a vida. Ele é contra a violência. Então, dentro disso, como você pode tratar os preconceitos colocados por você com essa ideia de Voltaire? Número 2, página 45, tá, gente? A intolerância abordada por Voltaire pode ser considerada preconceito? Argumente. Essa é uma opinião sua. Né? A intolerância contra a intolerância. Tá? O Voltaire ele faz um tratado contra a intolerância, falando que nós devemos ser intolerantes contra a intolerância. Nesse sentido, então, o que você acha? Ser intolerante contra o preconceito é estar sendo também intolerante? É estar sendo também preconceituoso? Argumente. E número 3. Por que a intolerância pode gerar violência e morte? Explique por que o preconceito pode criar um abismo entre os seres humanos. Explique com suas palavras por que o preconceito traz violência, traz morte, traz todos esses problemas.
ok? Página 46. Gordo e magro, caucasiano e afrodescendente, por exemplo, são pares que geralmente participam de discussões quando o assunto é preconceito. Usando as imagens a seguir como inspiração, escreva sua opinião sobre as causas do preconceito da sociedade. Tem uma imagem com uma pessoa mais gordinha e uma imagem com uma pessoa mais magrinha. Tem uma imagem com uma mulher, uma menina branca, tem uma imagem com uma menina negra. Como que isso, dentro da sua opinião, pode trazer preconceito? Quais são os preconceitos que isso traz? Ok? Bom, na outra página tem uma solicitação para fazer um vídeo em grupo, então não devemos fazer, infelizmente não estamos tendo aula presencial para isso. E vamos para o capítulo 10 para fecharmos aí as atividades da unidade 2, ok? Na página 51. Na obra Os Amigos de Voltaire, a escritora Evelyn Beatrice Hall apresenta a frase: discordo daquilo que dizes, mas defenderei até a morte o teu direito de dizeres. Sobre esse enunciado, faça o que se pede a seguir. Letra A. Associa a frase ao pensamento de Voltaire. Voltaire era um iluminista, ele era um grande representante do iluminismo, ou seja, aqueles teóricos do século das luzes que queriam que as pessoas pensassem, usassem a razão, saíssem da obscuridade. Por isso, iluminismo. Iluminasse a sua vida com a razão. Sendo assim, mesmo que você fosse contrário à opinião de uma outra pessoa, essa outra pessoa deveria lutar para que você pudesse dar essa opinião. Isso é um direito à democracia, à liberdade. Então você pode associar dessa forma essa frase, ok? Letra B. A democracia brasileira tem praticado o significado dessa ideia? Comente. Você acha que no nosso país a democracia, essa livre opinião que o ser humano tem, o poder sendo do povo, é praticado da forma como Voltaire acreditava que era? Comente sobre isso. Letra C. Identifique dois momentos da história em que essa frase foi colocada em prática e outros dois em que ela não foi praticada. Podemos citar aí, por exemplo, em dois momentos que não foram praticados, o nazismo ou o fascismo ou o regime militar no nosso país ou em outros países, né? E podemos citar aí duas práticas onde ela aconteceu, né? Nas escolhas, nas votações livres para a escolha do prefeito em Guaba Grande ou até na última eleição a presidente do nosso país, ok? Vocês podem escolher outros também. Número 2. O poema anterior, nós temos um poema aí, O Constante Diálogo, de Carlos Drummond de Andrade. O poema anterior apresenta diferentes tipos de diálogo. Escolha um e desenvolva-o explicando como ele seria possível. Então você vai ver os diferentes tipos que existem de diálogo nesse poema e vai escolher um e desenvolvê-lo, ok? Uma questão bem pessoal. Número 3. Releia o trecho a seguir. Mesmo no silêncio e com o silêncio dialogamos. De que modo se pode afirmar que até no silêncio se dialoga? Bom, essa questão também traz um cunho muito filosófico. Devemos pensar que, às vezes, no silêncio, na maioria das vezes, nós estamos com o nosso próprio pensamento, estamos dialogando com nós mesmos. E um dos princípios da filosofia é conhece-te a ti mesmo. Então, a partir do momento em que falamos que no silêncio dialogamos também, estamos falando que dialogamos com nós mesmos, com a nossa identidade, com a nossa alma, com quem nós somos. Então, estamos nos conhecendo, ok? Número 4. Relate alguma situação de sua vida cotidiana em que o diálogo foi importante para solucionar problemas difíceis. Uma questão estritamente pessoal. Quando o diálogo foi importante para ajudar vocês. Número 5. Tem um textinho aí de Alberto Caeiro. Produz um texto com base nesse poema, explorando a ausência do diálogo como responsável pela desumanidade. Como vocês veem a desumanidade que existe quando não se há diálogo, quando não se há conversa, quando as pessoas não conseguem se dar bem
a partir da conversa. E número 6, pesquise sobre conflitos atuais. Tente compreender as suas razões, apresentando os interesses em oposição e sugerindo soluções. Exemplos de conflitos, disputa entre Palestina e Israel, Estados Unidos e Irã, e podemos falar aí sobre diversos outros conflitos que existem. Escolha algum conflito e fale sobre ele. Ok? Bom, galerinha, para a correção dos exercícios dos capítulos 6, 7, 8, 9 e 10, nós estamos tratando sobre isso. Então, espero que vocês tenham feito esses exercícios, que possam, a partir disso, fazer uma boa avaliação e que não surjam dúvidas. Se surgir, podem me mandar mensagem, falem comigo e, a partir daí, nós iremos conversar e dialogar, ok? Um grande beijo, um grande abraço a todas e todos. Tudo de bom para vocês. Espero que a gente se reencontre o mais breve possível. Tchau, tchau.